Olá, meninos, alunos do colégio Joaquim Ricardo Teixeira. Hoje nós vamos ver uma aula aqui interessante e bem aplicável para os alunos aí que gostam de jogar, né? Então, estratégia de jogo, geralmente a gente utiliza-se a ferramenta principal do nosso dia a dia, que é a matemática, né? E uma delas que a gente pode estar citando, um joguinho que batalha naval, né? Alguns alunos já conhecem. Para eu atingir meu alvo, eu estou tendo aqui, ó, coloquei para vocês aqui o submarino, né? Olha ele aqui. Para eu atingir esse alvo aqui, é necessário você, além de observar, saber a posição correta que ele vai estar no centro aqui, ó, da nossa trajetória aqui, ó. Então, eu teria que ter a posição correta para que eu consiga aí disparar, né, o tiro certeiro aqui nesse joguinho, que seria Batalha Naval. Então, o intuito dele é fazer com que o aluno consiga identificar as coordenadas que lhe dê a posição correta do submarino. Então, é nessa perspectiva que a nossa aula de hoje vai ser construída, né? O que seria coordenadas cartesianas em um plano? Então, nós vamos estar aí falando um pouquinho sobre essas coordenadas, que vão nos auxiliar no nosso dia a dia e também nas nossas atividades que vão vir. Bom, primeiro, vamos conhecer um pouquinho o que é um plano cartesiano, né? O plano cartesiano para nós, ele é representado por duas retas que se cruzam em um ponto, formando um ângulo de 90 graus. E essa reta, elas têm que ser perpendiculares. Então, eu teria duas retas, assim, ó, formando um ângulo de 90 graus, que sinaliza para mim esse eixo aqui, ó, vertical, é o eixo Y, e esse eixo aqui na horizontal vai ser o nosso eixo X. Então, quando eu desenho essa figura, eu estou automaticamente criando o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, esse sempre vai estar aí te auxiliando que você venha desenhar esse plano, né, igual eu desenhei aqui agora, e representar os pontos nele. Então, vamos lá, para a definição. Ó, o plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, forma ângulo de 90 graus. Foi aquela figura que eu acabei de desenhar para vocês. Aqui no meio, eu tenho a formação no ângulo de 90 graus. Eu tenho a reta Y, que ela está na vertical, e eu tenho a reta X, que ela está na horizontal. E entre elas tem um ângulo de 90 graus, por isso que é chamado de retas reais perpendiculares. Retas reais perpendiculares, certo? Então, a nossa representação, olha aí, do nosso plano cartesiano, igual eu desenhei para vocês, olha, eu coloquei o eixo Y e o eixo X aqui, ó. E o que é o interessante, né? Nesses eixos X e Y, perceba que eu até coloquei aqui o nome deles para vocês não se perderem. E aqui o X, eles têm valores. E aqui, olha, veja, quando eu saio do eixo zero, que é aqui, é onde começa toda a nossa trajetória, se eu me desloco aqui para cima na vertical, eu só vou ter valores positivos. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, só valores positivos. Então, se eu ando aqui para cima, eu vou ter apenas valores positivos que eu tenho que colocar na reta. Ela é infinita, né? A gente pode ter infinitos pontos aí. Aqui, ó, agora se eu desço o eixo Y, eu vou ter aqui embaixo valores negativos. Veja, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui nós vamos estabelecer que todos os valores que eu for colocar aqui para baixo tem que ser negativos. Agora, vamos olhar o eixo X. O eixo X, o que eu tenho? Do meu lado direito, olha,
eu tenho valores positivos, do 0, 1, 2, 3, 4. E do lado esquerdo da reta, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, do lado de cá, eu vou ter valores positivos e do lado de cá, eu vou ter valores negativos no plano cartesiano. Então, para eu desenhar esse plano cartesiano, primeira coisa, vocês vão desenhar ele fazendo como se fosse uma cruz, né, o desenho, formando um ângulo de 90 graus aqui, são retas perpendiculares, e você tem que dar nome. Um eixo vai ser chamado de X, e o outro eixo vai ser chamado de Y. Eu tenho que colocar essa nomenclatura, porque na hora que eu for fazer a localização dos pontos, eu tenho que saber aonde é X, aonde é Y. Tá. No plano cartesiano, quem descobriu foi, quem construiu, né, assim dizendo, foi um matemático chamado Descartes, René Descartes. E hoje a gente percebe o quanto é importante esse análise de pontos de coordenadas no plano, né? Como eu disse no início da aula, ele até nos ajuda, nos auxilia até fazer jogos, né? Jogar jogos online ou jogo mesmo só no computador, no videogame. Então, isso faz com que a gente venha ter conhecimento estratégico até de jogos, né? Então, não é só jogo, a gente tem também aí, por exemplo, na geografia, usa também o plano cartesiano para localizar posições de países, de cidades, né? Então, ele é bem, esse conteúdo aqui, eu falo que ele é bem aplicável, é bem consistente naquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Bom, no plano cartesiano, que agora vocês sabem o que é um plano cartesiano, são essas retas que se cruzam, eu coloquei aqui já para vocês os sinais dos números, né? Então, aqui, ó, igual eu tinha mencionado, ó, subindo no eixo Y, eu tenho só valores positivos, descendo no eixo Y, eu vou ter só valores negativos, vindo para o lado direito aqui, eu vou ter só valores de X positivo, e do lado esquerdo, valores negativos para X, né? E aí, ele vai pedir para você determinar um ponto qualquer nesse plano cartesiano, e ele vai te perguntar qual quadrante está, né? Então, a gente caminha para determinar o quadrante no sentido anti-horário. Anti-horário quer dizer contra a trajetória do relógio, né? Porque o relógio, ele anda no sentido horário. Aqui nós vamos andar no sentido anti-horário. Por quê? Porque aí eu sei quem vai ser o primeiro, segundo e terceiro e quarto quadrante. Aqui, no sentido horário, começa aqui, ó, o primeiro quadrante, aqui desse lado de cá, do plano cartesiano, no lado direito. Do lado esquerdo aqui eu vou ter segundo quadrante. Do lado esquerdo embaixo eu vou ter terceiro quadrante. E por último, do lado direito, o quarto quadrante. É necessário a gente assimilar e saber qual quadrante está o número, né, que o exercício vai colocar para que você descubra onde está esse número em qual quadrante, tá? Então, fixando, plano cartesiano é o desenho de duas retas que se cruzam em um ponto, formando um ângulo de 90 graus, e essas retas são atribuídas a elas números reais, né, negativos, né, e positivos, infinitos números, que são retas infinitas, no qual nós vamos estar trabalhando essas marcações e localizações desses números no plano. Bom, vamos continuar a nossa caminhada. Como se faz um plano? Eu acabei de mostrar para você. Para fazer um plano, eu vou riscar aqui, ó, eu vou colocar sempre o nome que nós vamos dar. É o Y aqui na vertical e o X na horizontal. Depois que eu desenhei, meu desenho não está muito bom, porque a caneta aqui é difícil de manusear, mas depois que eu desenhei, eu vou colocando os valores. Sempre aqui no meio aqui vai ser a origem das coordenadas, que seria o 0. Depois eu vou ter o número 1,
2, 3, e aqui sucessivamente. Lembrando que do lado de cá, do lado direito de x, os valores são positivos. Então, todos que você colocar aqui tem que ser positivo. Do lado de cima de y também é positivo, ó. Então, eu vou ter que colocar aqui todos os valores positivos, começando com 1, 2, 3. E embaixo de y aqui eu vou ter valores negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. E do lado esquerdo de x, da reta x, aqui, ó, todos os valores que eu pegar aqui também vai ser negativo. 1, 2, 3, 4, negativos, tá? Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso seria como fazer um plano cartesiano. Eu desenharia as duas retas, colocaria os valores positivo, positivo, negativo aqui, negativo aqui. Eu desenho o plano e aí eu estou preparada para localizar qualquer ponto nele, tá? Então, a questão, desenhou o plano, eu já sei o que eu devo fazer, fica mais fácil de localizar o que o exercício pedir para mim fazer, né? Então, é interessante vocês terem em mente, toda vez que pedir o plano cartesiano, nós vamos ter que fazer essas retas se cruzarem e colocar os valores positivos e negativos. Bom, o plano cartesiano é formado por duas retas reais, né? Duas retas reais em que o ângulo entre elas é de 90 graus. A gente viu, né? Quando elas se cruzam, ela forma um ângulo de 90 graus. Por isso, elas são chamadas de retas perpendiculares. Essas retas são chamadas de eixo. Tá? Aquelas retas que nós desenhamos, o y e o x é chamado de eixo, eixo x e eixo y. Eixo das abscissas, né? O eixo da abscissa é a vertical. E nós temos aí o eixo da ordenada, que é a nossa horizontal. Então, seguindo nossa trajetória, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, todos os valores que eu pegar aqui, eu vou ter as nossas ordenadas, que é o y, e aqui as nossas abscissas, que vão ser o x. Então, todos os valores que eu pegar aqui vai ser para o x. Então, na horizontal, x, na vertical, y. Então, assim que eu desenho um plano cartesiano, certo, gente? Então, eixo x, eixo y desenhado. E aí, vamos agora determinar esses pontos que o exercício às vezes vai pedir. Então, quando ele falar abscissa, ele está falando do x. Quando ele falar ordenada, ele está falando do y. E quando ele falar coordenadas, coordenadas difícil para escrever isso aqui, mas coordenadas seria o valor dos dois, do x e do y, representado por um ponto qualquer no plano cartesiano. Vou até apagar aqui, porque ficou bem estragadinha essa escrita aqui. Bom, vamos ver como, então, que eu vou localizar esses pontos no plano cartesiano. Vamos lá. Veja, eu desenhei o eixo x, o eixo y, desculpa, eixo y, eixo x. E lá, eu localizei que existe um ponto aqui, ó. Esse ponto, ele tem valor para x, está sinalizado aqui, e valor para y. Por isso, o ponto P tem valor para x, valor para y. Está colocado aqui para nós. Isso é uma forma de localizar os pontos as coordenadas de um ponto. Então, essas duas aqui, o x e o y, é a coordenada desse ponto P, certo? E isso nós vamos levar para o exercício, né? Tentar aplicar isso no exercício que nós vamos estar fazendo, certo? Então, como que seria, né? Vamos
Eu vou fazer esse exercício aqui, depois eu apago e coloco ele arrumadinho para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, eu vou desenhar o plano cartesiano, como foi medido, que eu tenho que colocar o plano Y e o plano X, certo? E agora eu vou atribuir valores para o Y e para o X, ó, do lado de cima eu estou colocando valores positivos, que a gente lembra da regra que essa parte do Y é toda positiva. E aqui também no X, né, também é positiva, essa parte do lado direito. Então, eu vou atribuir valores aqui, certo? Ok. E do lado aqui, ó, esquerdo, valores para X negativo. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aí vai. E aqui para o Y também, valores negativos. Eu estou em cima do Y, então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui eu teria a representação só do plano cartesiano. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses pontos que o exercício está mandando eu marcar. Eu vou até colocar outra cor aqui para que vocês consigam aí enxergar diferente. Então, vamos começar aqui, ó, com o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui é o A. E o A, ele tem valores para o X aqui, ó, vocês colocam aqui em cima, ó. O primeiro é o X, o valor de X. O segundo é o Y. Então, aonde eu vou localizar esse ponto? Então, vou lá, ó. X é positivo, então o 2 está aqui, ó. Eu tenho que ligar esse ponto 2 com esse 3 aqui, ó. Eu venho, faço os risquinhos aqui, ó. Risquinho. Ligo os dois pontos. Olha aqui. Liguei os dois pontos, tá vendo? Aqui eu tenho o ponto A. Depois que eu ligo os dois pontos, eu sinalizo qual ponto está lá. Esse aqui é o ponto A. Agora nós vamos para o B. Ó, eu tenho X que vale menos 2 e o Y que vale 5. O X menos 2, ele está aqui, ó. Ele vai se ligar com o 5 positivo que está aqui. Então, vamos ligar os dois, ó. Eu venho com uma régua, para ficar retinho, bonitinho o desenho. Não ficar torto aqui igual o meu, né? Eu uni os dois pontos. Olha, os dois pontos deu aqui. A união me dá o ponto B. Olha o ponto B aqui, ó. Desenhei o ponto B. O próximo ponto é o C, que está me dando o X, valendo menos 3, e o Y, menos 2. Então, vamos sinalizar isso aqui, ó. Menos 3 para X, esse aqui, ó, tá aqui. O menos 2 para Y, ele tá aqui, ó. Então, eu vou unir os dois pontos, ó. Unindo os dois pontos. Aqui eu vou ter o meu ponto C. Vamos colocar o ponto C aqui. Seria esse que nós estamos fazendo. E o último ponto aqui seria o D, que localiza x1 e y menos 4. Então, vou lá. x1 está aqui e y menos 4. Ele está aqui. Ah, não, desculpa. Menos 4 não, aqui é mais 4, desculpa. É aqui, ó. x1 e y menos 4. Ele está aqui embaixo, ó. Olha ele aqui. Então, eu teria o ponto D aqui desenhado embaixo, certo? Então, esse desenho nosso foi um rascunho, certo? Eu vou colocar o desenho bonitinho aqui para vocês verem como que fica bonito, né, no desenho. Aqui é porque nós estamos com uma ferramenta que não está contribuindo. Então, é super fácil localizar os pontos no plano cartesiano. Tem problema nenhum aqui. Rapidinho a gente coloca os pontos no plano. Desenhar. E é isso que vocês vão estar fazendo. Desenhando esses pontos ou localizando o valor desses pontos, né? Então, vai depender de cada exercício que vier. Então, aqui
apagando aqui, para que não fique bagunçado para vocês. Então, nosso desenho bonito mesmo, olha aqui. Aqui ele só foi um rascunho, né? Agora aqui nós estamos com um desenho bonito feito aí. Se vocês forem fazer, eu aconselho fazer com a régua, porque vai ficar bonitinho assim, certo? Então, olha lá, ó. Eu falei para vocês, ó. O ponto A, o x vale 2, olha aqui, ele aqui, ó. E o y vale 3, olha ele aqui. Unindo os dois, eu vou ter o ponto A. Igual nós fizemos no rascunho, certo? No B, menos 2 está aqui, para x, e o y está aqui em cima, ó. Unindo os dois pontos, eu vou ter o ponto B. Então, está bem localizado. Agora, vamos para o C. No C, eu tenho o x menos 3, ele está aqui, e menos 2 para o y. Olha, unindo os dois pontos, eu tenho o ponto C. Olha ele aqui, bonitinho desenhado. Depois eu tenho o ponto D, 1 para x, ó, 1 para x está aqui, e menos 4 para y, olha ele aqui, menos 4 para y. Se eu vou unir os dois pontos, eu vou ter o D, o ponto D aqui. Então, é bem tranquilo, isso aqui é um exercício, né? Para que vocês consigam localizar os pontos no plano cartesiano, para a gente passar para outros exercícios mais difíceis, né? Então, vamos seguir. A outra questão aqui, ó, deixa eu ver se eu pulei aqui. Ah, eu coloquei foi o número errado. Aqui é um exemplo 2, tá? Esse exemplo 2 fala que nós temos um pentágono. Um pentágono é um polígono que tem 5 lados, representado no plano cartesiano. O ponto das coordenadas menos 2, isso aqui é valor de x, ó, e menos 1, que é valor de y. Qual ponto está nessa localização? Nós vamos ter que ver qual ponto está aí, ó. E aí, nós temos vários pontos aqui, ó. Nós temos o ponto J, nós temos o ponto I, nós temos o ponto M, o ponto L e o ponto K. Então, um desses pontos estão nessa localização, menos 2 e menos 1, certo? Então, aqui, ó, se eu for colocar a localização de cada, o J, ele tá, vou colocar aqui, ó, o X1, vou até apagar aqui e colocar do lado, que fica melhor, porque aqui vai ficar mais organizado. Então, olha, o J no X está dando 1 e o Y está dando 2. Então, não é o J. Vamos ver o I. O I está me dando X menos 1 e Y está dando 2. Não é o I. Vamos ver o M. O M está me dando X aqui menos 1, né? Não, X não, é Y, né? Não, é o X é aqui, ó. X menos 2, ó, X aqui e Y aqui, ó. Menos 1. Opa, nós achamos o ponto. O ponto é o ponto M. Então, a nossa resposta para essas coordenadas aqui vai ser o nosso ponto M. Porque os outros a gente verificou que não é, né? Então, por exemplo, o L. O L, ele está na posição 0 para X e menos 2 para Y. O K está na posição, olha aqui, ó, 2 para X e 0 para Y. Deixa eu ver aqui se é... Não, é 2 para X, está aqui, e menos 1 para Y.
Então, gente, o que eu estou concluindo com essa questão? O ponto que tem as coordenadas que ele falou lá, né, é o ponto N. Eu queria um ponto que tivesse localizado nessas duas posições, no -1, no -2 e no -1. Então, eu estou verificando aqui, ó, nessa posição, eu tenho o meu ponto M aqui, ó. Então, a nossa resposta vai ser o ponto M, que é -2, -1. Então, ele está falando desse ponto aqui, ó. Beleza. Então, questão facinha, só de localização. Vamos para a próxima. Questão 2. Eu pulei a 2 da 3, não tem problema não. Os centros do ciclo colorido de cinza sobre o sistema de coordenadas cartesianas abaixo representam localizações dos principais pontos turísticos de uma cidade, registrada por um turismólogo. Então, a pergunta está aqui embaixo, ó, gente. O ponto com coordenadas 2 e -3 corresponde à localização de qual desses pontos turísticos? Eu tenho que achar a coordenada que está dando essa localização para nós. 2 para X e -3 para Y, né? Então, olha, o plano cartesiano está aqui, os pontos estão sendo localizados. Se eu for olhar aqui, ó, a praça está X3, Y2, não é a praça. O jardim está X2, Y3, não é o jardim. O mirante está -2 e 3 para Y. O museu está -3 para X e 2 para Y. Também não é o museu, então vai sobrar para mim o teatro. Vamos ver se é o teatro? Ó, teatro. X está dando 2. Olha aqui, ó, tá ligando os pontos. E o Y está dando -3. Então, realmente, a resposta vai ser o teatro, que localiza nessas coordenadas que ele pediu aqui embaixo, ó, 2 e -3. Então, a nossa resposta vai ser a localização do teatro, 2 e -3. Então, tranquila a questão, é só você identificar os pontos certinhos do plano cartesiano e aí resolver matar a questão, certo? Bom, temos aqui mais uma questão 4. Ana desenhou um polígono de vértice LMNP e no plano cartesiano abaixo. Então, aqui é um quadrilátero, né? Esse desenho aqui, ó. Pela geometria, vocês já viram os quadriláteros, né? Então, isso aqui é um quadrilátero. Os pares de ordenadas que representam os pontos L, M e NP nessa ordem são, tá? Vamos começar primeiro com os pontos aqui, ó, de L. Quem são os pontos de L? Vamos ver? Ó, para X, 4. Para Y, 3. Certo? Esse é o L. O P, vamos ver o P. O P, vamos lá. O X do P, ó, é aqui em linha reta, ó. Tá dando -2. E para o Y, tá dando 4. Coordenadas aí do P. Agora vamos para o N. O N tá aqui embaixo, ó, gente, ó. Olha ele aqui. O N, vamos lá. Coordenada do N é o X -2. Ó, o X é esse eixo subindo aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá marcando aqui em cima do -2. E no Y tá marcando -1. Beleza? Então, o N foi. Agora, vamos ver o M. O M ele tá marcando aqui. Vamos ver o valor, né, de X. Ó, X, linha reta. Sempre linha reta aqui, ó. Tá dando no M 2.
E linha reta, tá dando aqui, ó, no 3, menos 3. Então, essas seriam as coordenadas, né, de cada um deles. Agora, vamos ver o que a questão traz para a gente. Olha, a primeira alternativa já começou errado, porque o L é 4 e 3, ele colocou 3 e 4, então não é a letra A. Letra B, 3 e 4 também não é a letra B, já começou na L errado, ó. Eu estou começando pela L que nós tínhamos feito. Próximo. 4 e 3. 4 e 3. Espera aí, deixa eu apagar aqui, para não dar bagunça, para vocês entenderem. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui se vai ser essa aí a nossa escolhida. Bom, 4 e 3 para L. Ó, 4 e 3 para L. Beleza, esse aqui, ó. Próximo aqui seria o M. O M está dando 2 e menos 3. 2 e menos 3, ó. Tá aparecendo que vai ser essa, viu? Vamos ver. O M, agora o N. O N está dando menos 2, menos 1. Ah, não, aqui, ó. Olha o erro aqui, ó. O N está dando menos 2, menos 1. Aqui ele trocou, ó. Tá errado essa parte aqui, ó. Então, já era a questão. A C não é. Vamos ver na D. 4 e 3, correto. 2 e menos 3, correto. Opa, olha aqui, ó. Menos 2 e menos 1 para N, menos 2 menos 1. Tá, beleza, essa aqui. E o ponto P. Ponto P tá marcando lá em cima. Menos 2 para X e 4. É essa aqui, galera, ó. Letra D, marcada mesmo na cachola. É essa a nossa alternativa correta. É difícil, ela tá difícil de ser encontrada, mas é essa aí. E a letra E, né? Que ela tem de errado seria esse termo aqui, que ele trocou, né? Olha aqui, que a correta é 2 e menos 3, então essa aqui está errada. Então, alternativa letra D, a correta nossa. Fechou. Então, muito tranquilo a questão de plano cartesiano e localização de pontos. Então, aí, ó, galera, nós terminamos as questões, certo? Vai ter atividade para vocês estarem aí fazendo. E bons estudos.